Fala aí galera, tudo bom? Bem, vamos para nossa última aula então que eu vou fazer. Ela vai ser um pouquinho mais extensa, porque a gente vai montar um formulário um pouquinho mais completo, tá? E falar sobre algumas coisas para a gente poder finalizar esse curso aí. Então, primeiramente, de novo, Guia Desenvolvedor, Visual Basic, e aqui eu vou inserir um novo User Form e eu já vou inserir também um novo módulo. Esse módulo, o que ele vai fazer é mostrar o nosso formulário, né? Então, userform1 ponto show. Beleza? Então, vamos lá começar a mexer com o nosso userform, que eu vou mostrar algumas coisinhas a mais hoje. Beleza, então o que a gente já viu o label, a gente já viu o botão de comando, caixa de texto, e aqui eu vou... Caixa de combinação, eu não vou usar ela. Por quê? Porque ela aparece... caixa de combinação a gente viu. Eu não vou mostrar a caixa de listagem, porque ela é muito parecida com a caixa de combinação, em jeito de chamar. A única diferença é que a caixa de combinação fica aquela setinha e vai abrir as ferramentas. Caixa de listagem, ela já vai ficar meio que uma tabelinha com várias opções abertas. Então, eu não utilizo muito essa. Então, vamos começar, vou colocar um rótulo aqui. A gente vai fazer um formulário, por exemplo, de despesas. Então, primeiramente, vou mudar o nome do meu formulário aqui. Então, a gente vem aqui em Caption e vamos mudar o Caption dele para despesas barra receitas. Tá. Então, esse label aqui. Vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode mexer. Primeiramente, caixa de seleção. É muito parecido com o Excel normal. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Caixa de seleção, eu posso selecionar mais de uma no mesmo negócio. Então, se eu fosse selecionar, eu poderia colocar aqui os dois selecionados. E aí tem esse botão de opção. O botão de opção eu não posso selecionar mais que uma vez ele. Então, vou colocar 4 aqui. Então, vamos lá só para mostrar a diferença entre esses dois. Vou criar um botão aqui. Atribuir macro. Mostra formulário. Então, checkbox, eu posso selecionar mais de um. Quais valores que eles me retornam? Eles me retornam true ou false. Então, quando ele não está selecionado, é false. Quando ele está selecionado, é true. Agora, o option button, eu só posso selecionar um, independente da quantidade que eu colocar aqui. Se eu colocar 10, eu só vou poder selecionar um. Ah, mas beleza, como é que eu posso colocar diferentes nesse mesmo formulário? Então, o que eu teria que fazer era utilizar isso daqui, ó, quadro. Então, eu vou colocar um quadro aqui, um frame. E aí eu posso selecionar todos esses option buttons aqui e jogar eles dentro desse frame. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse frame, só para vocês verem. Opa, ele foi parar dentro do outro frame. Ô, desgrama. Ô, Rita. Beleza, consegui tirar o tamanho. Vamos voltar lá. E aqui agora, aqui dentro desse frame eu só posso selecionar um, só que como eu tenho outro frame eu posso ir modificando. Então essa é a maneira que a gente vai utilizar os frames, tá? Ou a gente pode utilizar, como a gente vai ver hoje mais pra frente, para, por exemplo, colocar despesas e receitas e eu só mostro um deles. Eu vou mostrar outras coisas aqui para vocês, que é essa questão aqui do multipágina e do tab strip. Então, o tab strip ele é muito parecido com o multipágina, só que tem uma pequena diferença, grande diferença na verdade, né? Então, eu vou ter várias páginas aqui, tá? Então, tabulação 1, tabulação 2. Só que,
Se eu for adicionar um botão aqui, por exemplo, adiciono 2 botões, caso eu mude de página, esses 2 botões eles continuam aparecendo. E se eu selecionar, por exemplo, um deles lá no meu código, ele vai continuar aparecendo para as mesmas tabulações. Então, não é uma coisa muito a ser utilizada, não. Já no PageStrip, se eu colocar e eu mudar de página, não vai ser a mesma coisa que aparece. Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar uma caixa de texto para a pessoa escrever algo. Então, vamos rodar lá, só para vocês verem. Option Button 1, se eu mudar para a tabulação 2, esse Option Button ele continua selecionado. Então, na verdade, eu não sei para que eu utilizaria isso, mas eu não costumo utilizar, não. E aqui no PageStrip, a gente tem diferentes páginas com diferentes coisas, tá? Então, beleza. Mostrei para vocês como é que funciona isso, eu vou apagar porque aqui eu não vou querer utilizar nenhum desses dois. Então, beleza, o que eu quero utilizar nesse meu código é o seguinte, eu vou colocar 2 botões de comando e um deles eu vou mudar o caption dele para despesas e no outro eu vou mudar para receitas. E eu já vou colocar aqui embaixo um outro botão que vai ser o de registrar. E o que eu quero fazer aqui é que eu vou colocar 2 frames, tá? Então aqui, por exemplo, eu poderia ter mudado o backcolor aqui. Se eu vim aqui tem várias cores em sistema, só que se eu for em paleta eu posso escolher outros tipos de cores. Então vou para receitas, paleta, colocar um verde. O que eu quero utilizar nesse meu código aqui, primeiro eu vou dar uma alongada para não interferir tanto. E eu vou utilizar 2 frames. Um vai ser para despesas e o outro vai ser para receitas. E depois eu vou colocar um sobre o outro, só que tomando cuidado de não acontecer o que aconteceu agora no comecinho, de um ficar dentro do outro. E vocês vão ver logo logo por quê. Primeiramente aqui eu vou colocar então umas caixas de combinação para a pessoa adicionar data, por exemplo. Então, seria dia, ajustar o tamanho, dia, Ctrl V, mês, Ctrl V, ano. Tá. E aqui eu vou colocar um botão também, para caso a data seja no dia de hoje. Eu vou mudar o caption dele aqui para hoje. E aqui eu vou colocar uma caixa de texto para valor. Uma pessoa que ela vai inserir o valor. E uma outra caixa de texto para descrição. Vamos ver se a gente pode colocar alguma coisa além disso. Vamos colocar aqui alguns botões de opção. Então, Option Button 1 e Option Button 2. Beleza. E vamos primeiro... vamos copiar isso daqui já. Vou ser Ctrl V e eu vou jogar tudo aqui, porque vai ser basicamente a mesma coisa que eu vou usar. Eu vou jogar dentro desse frame. Beleza, então. Aqui vamos começar pelo começo, então. O que eu quero que esse despesas e essas receitas façam? Então, vou clicar aqui 2 vezes em receitas, ele já aparece aqui a Private Sub, quando eu clicar no Command Button 1. Então, beleza. Quando eu clicar em despesas, primeiramente eu vou mudar o nome de cada frame também. Então, caption aqui vai ser despesas. No frame 2 vai ser receitas.
Então, beleza. Quando eu clicar no botão 1, que ele é relativo a despesas, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e ele vai mostrar esse frame 1 e ele vai esconder o frame 2. Beleza? Então, vamos voltar lá. Então, frame 1.visible, então visível, igual a true. E frame 2.visible igual a false. Então, beleza. Então, o que ele vai fazer? Ele vai esconder o frame 1, ele vai mostrar o frame 1 e vai esconder o frame 2. E eu quero que o meu botão 2, é o command botão 2, ele faça exatamente a mesma coisa, só que oposto. Então, não é exatamente a mesma coisa. Então, aqui vai ser false e aqui vai ser true. Beleza, vamos fazer um teste disso, vai dar uma coisinha que a gente não vai querer que aconteça. Vocês já vão ver por quê. Então, se eu clicar aqui, ele está aparecendo os dois, né? Então, mais para frente, a gente não vai querer que isso aconteça. Se eu clicar em despesa, só aparece um. Se eu clicar em receita, só vai aparecer o outro. E o que eu vou querer que aconteça é que os dois comecem invisíveis. Então, eu vou vir aqui em... Cadê? User form. User form. E eu vou escolher aqui o desgrama. Não tá dando para clicar em user form. Vamos clicar aqui 2 vezes. User form click. E agora eu vou escolher o activate. Então toda vez que ativar, ele vai fazer isso. Vou escolher esse clique aqui. E o que ele vai fazer é esconder os dois frames, tá? Então, os dois vão estar em false. Então, vamos ver como é que ficou. Os dois estão escondidos. E se eu aperto um, aparece um ao outro. E aí, o que eu vou fazer depois, mais pra frente, é colocar um desses frames em cima do outro, tá? Beleza, fizemos essa parte, então, inicial. Agora eu quero que aqui, quando eu apertar lá, ele apareça, por exemplo, dia de 1 a 31, por exemplo. Então, o que eu vou fazer é clicar 2 vezes aqui em cima, user form e activate. Toda vez que ativar o user form, eu quero que ele adicione alguns itens àquela minha lista, né? Então, o nome dela é combo box 1. Então, combo box 1.list igual, que é o que a gente fez na aula passada, array. E aí eu vou colocar os meus parâmetros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar um pause aqui, para não ficar repetitivo. E aí, beleza. Eu coloquei, já defini o meu combo box 1, sendo dos dias 1 a 31. E agora eu vou colocar meu combo box 2. O combo box 2. Então, mesma coisa, combo box 2.list igual array. E aí, aqui eu vou colocar os nossos meses, né? Então, vai ser janeiro, vírgula. Vou dar outro pause aqui para não ficar repetitivo. Beleza, fiz o meu combo box 2. E agora eu vou fazer o ano. Só que o ano, ele vai mudando, né? Então, eu quero que o meu formulário ele esteja sempre atualizado. Então, eu vou escolher um ano inicial. Então, eu vou colocar aqui ano igual a 2018. E aí, eu vou colocar um while aqui. Então, while ano menor ou menor igual. E aí, aqui eu vou colocar um comando, que é naquele negócio. Não dá para eu passar tudo aqui para vocês. Então, toda vez que vocês forem precisar de alguma coisa, vocês vão ter que correr atrás e descobrir como é que faz isso, né?
Então, year, now. E aí eu termino com wend. E aí aqui eu vou adicionar o meu ano. Então, no nosso combo box 3 ponto add item igual a ano. E aí depois do ano eu vou colocar um incremento, né? Então ano é igual a ano mais 1. E aqui ele vai adicionar 2018, 2019. Quando entrar em 2020, ele vai adicionar também. Quando passou de 2021, que é maior que o ano que a gente tem hoje, ele não vai sair desse while aqui. Então vamos lá ver se está funcionando. Então, deu um errinho aqui. Ah, tá. Novamente o add item ele não funciona com igual, né? Então eu tenho que abrir um parênteses e colocar aqui ano. Vamos redefinir. Mandar rodar. Então vou clicar em despesas. Então aqui aparece os meus dias, mês e ano 2018, 2019, 2020. Beleza. Depois eu vou mostrar mais pra frente uma coisinha que a gente tem que fazer toda vez que a gente fechar o formulário, porque senão, por exemplo, agora que eu não redefini e eu fechar esse formulário e eu abrir de novo, ele vai colocar todos. Aqui não, porque eu coloquei list, né? Vou fechar só aqui. Mas em teste, toda vez que ele for ativado, era para ele estar repetindo. Não sei por que não está repetindo. Mas beleza. Mais pra frente eu vou mostrar isso para vocês também. Tá bom, então. Então, vamos voltar lá para o nosso código. E agora que eu defini, então, como é que vai aparecer toda vez que a gente inicializar nosso user form para a parte dos combo box, né? A gente vai fazer a mesma coisa para esses daqui, só que agora é combo box 4, 5 e 6. Então eu vou voltar para lá e eu vou copiar e colar isso daqui tudo. Ctrl C. Ctrl V. Isso daqui não, na verdade, né? Porque eu não preciso fazer isso duas vezes. Mas aqui eu vou colocar combo box 4, combo box 5 e combo box 6. Tá. E agora eu quero ver o que aqueles meus botões de hoje vão fazer, né? Então toda vez que eu clicar em hoje, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o combo box 1 ponto velho igual a day now. Então vamos ver se está funcionando essa parte aqui. Eu acho que sim, né? Então vindo para cá, se eu clicar aqui no nosso botão, então despesas hoje, e ele colocou o dia de hoje, que é dia 18. Então a gente vai repetir isso para os meses também, só que com uma pequenina ressalva. Não, a gente pode fazer isso, é melhor fazer agora ou depois. Depois. Tá, então vamos copiar aquela parte aqui do combo box. E esse daqui só quer month. E esse daqui vai ser year. E aqui é combo box 2, 3. Copiar e colar tudo isso daqui. E agora a gente vai fazer pro botão das receitas. Então eu copiei e colei aquela parte. E aqui a gente muda só o número dos combo box. Então beleza, essa parte já está funcionando. Tá. Agora eu vou mostrar como é que a gente colocaria a nossa data, por exemplo.
Vamos voltar lá na nossa planilha. Eu vou dar um pause aqui só para arrumar ela, colocar alguns dados e eu já volto. Beleza, eu dei uma arrumadinha aqui. Aqui é onde a gente vai escrever as nossas informações. E eu vou mostrar primeiramente como é que a gente colocaria a data aqui. E depois eu vou mostrar o porquê que vai dar um erro. Que o Excel ele tem um problema com... A nossa programação em VBA ela é feita em inglês, então as datas, tudo mais, ela é feita em inglês. Como vocês sabem, as datas, a ordem do dia com o mês é trocada para o português. Então, quando que a gente vai querer registrar a data? Quando a gente apertar o botão registrar. Então, o botão registrar para data, primeiramente, para despesas, a gente vê que começa aqui na célula B4. Então, quando eu apertar o Command Button 3, ele vai lá na nossa célula B4 e a gente vai utilizar Range, que fica mais fácil. Range B4 ponto velho igual. E aí eu quero colocar tudo isso como se fosse a data realmente. E aí, como é que a gente faria isso, né? A gente vai ter que concatenar o valor desses combo box, tá? Então, seria combo box 1 ponto velho. E aí, como é que a gente concatena com e-comercial? E a gente colocaria aqui uma barra, né? Que as datas são separadas por barras. E vou copiar aqui para ficar mais fácil. Combo box 2 ponto velho e barra. Aqui a gente acabaria. Então aqui ficaria o combo box 3. Então vamos ver se isso daí está funcionando direitinho. A gente clicaria em despesas, hoje, registrar. Beleza. Ficou 18/11/2020. Tá. Por que que não deu erro aqui ainda? Porque não está reconhecendo isso daqui como data realmente. Então, se eu selecionar isso daqui e colocar do tipo data, vou apagar aqui, tá em data, e apareceu certo. Mas por quê? Vou dar um pause aqui só para ver o que está acontecendo, porque geralmente isso daqui dá problema. Bem, tá bom. Não sei por que não deu problema, mas uma das coisas que eu vou mostrar para vocês agora, que a gente teria que fazer, por exemplo, eu cliquei hoje, ele já apareceu aqui como número, né? E se eu mudasse aqui, colocasse maio, ia ficar 18 maio 2020. E eu clicasse em registrar, ia ficar lá 18 maio 2020. Então, o que a gente quer fazer aqui? Vamos voltar lá para o nosso código. Então, por exemplo, vou clicar aqui no Combo Box 2. Combo Box 2 é o relativo ao mês que eu quero que ele mude. Então, já apareceu aqui Combo Box 2 Change. Então, toda vez que eu mudar o valor, ele vai me atribuir alguma coisa. Ele vai acontecer alguma coisa toda vez que eu mudar o valor. Então, eu não quero que apareça maio. Então, eu vou colocar aqui um case else, tá? Então, aqui eu vou colocar um select case. E aí eu vou colocar o meu combo box 2 ponto velho. E aqui eu vou começar os cases dele. Então, case janeiro, o meu valor vai mudar de combo box 2 ponto velho vai ser igual a 1. Beleza? E aí eu vou fazer isso para todos os meses, vou dar um pause aqui.
Pronto. Então, eu coloquei, após a mudança do meu Combo Box 2, eu coloquei um Select Case. Então, caso o valor do Combo Box 2 for janeiro, vai mudar para 1, fevereiro 2 e assim por diante. Vamos ver como é que isso está funcionando lá. Beleza, despesas. Vou colocar hoje e eu vou mudar aqui para junho. Então, toda vez que eu mudei, por exemplo, coloquei junho, já foi para 6. Maio, 5. Agosto, 8. Então, eu vou registrar isso daqui. E aí ele já apareceu lá 18/2/2020. Então, pessoal, eu não sei por que não deu esse problema hoje. Mas geralmente ele realmente dá esse problema aí de mudar aqui na questão da data. Então, toda vez que vocês forem utilizar, fiquem espertos quanto a isso. Mas a única coisa que vocês teriam que fazer aqui é ir lá no código e... Cadê? Nessa parte aqui, se der esse problema, né, vocês teriam que colocar Combo Box 2 e aqui Combo Box 1 e Combo Box 3, tá? Mas como não deu esse problema hoje, eu não sei porquê, porque todas as outras vezes que eu fiz ele deu esse problema. Vocês vão ter que mudar essa parte aí. Então, isso daqui foi feito para o nosso Combo Box 2, que a gente vai ter que fazer agora é para o nosso Combo Box 5. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V naquilo ali. Então, eu vou copiar a sub inteira. Vou dar um Enter aqui para separar. E aqui eu vou mudar para Combo Box 5. Vou dar um pause aqui até modificar tudo. Pronto, modifiquei tudo. Só lembrando aqui, o Select Case ele termina com End Select. E vamos lá testar o outro também. Receitas. Colocar hoje. Então já está mudando automaticamente aqui. Só que o nosso registrar ele só está funcionando para um deles, né? E na verdade eu vou querer colocar o meu botão registrar dentro do meu frame, tá? Então beleza, vamos voltar para lá. Já vou mudar essa parte aqui. Registrar. E aqui registrar. Porque ele só vai pegar um dos boxes, né? Então não faz sentido eu colocar o mesmo botão de registrar. Então beleza, a gente fez essa parte aqui. Agora a gente vai aqui para a parte do valor. Então vou colocar um label, vou alterar aqui valor, copiar e colar. Aqui eu vou colocar para descrição. Aqui eu vou mudar esse caption para sim. E para não. Beleza, essa parte está feita. E aí a gente vai dar uma modificada nesse código primeiro, só para vocês verem o seguinte. Então nosso código ele está sempre registrando nessa primeira linha. Então se eu vier aqui em despesa colocar a data de hoje e registrar, ele vai estar mudando ali. Ah, tá vendo? Agora ele mudou a data. Eu não sei porquê. Talvez tenha a ver com aquele now, né? Agora tá errado aqui. Eu coloquei dia 6/8, foi para 8/6. Então, entramos naquele problema lá do now, né? Beleza. Mas vamos ver se daqui a gente corrige depois. Aqui é uma bateção de cabeça, né? Fazer na hora dá nisso. Tá. E eu quero ir naquela minha questão do botão registrar.
Então, meu botão registrar, ele está registrando somente naquela primeira linha. Então, eu vou querer fazer aqui um if. If range B4 igual a vazio, then eu vou fazer isso daqui. Se não for igual a vazio, vamos ver como é que está funcionando aquilo ali. Se eu tiver nessa linha, eu apertar Ctrl para baixo, ele vai lá para a minha última linha. Agora, se eu tivesse nessa linha de cima aqui, e apertar Ctrl para baixo, ele vai para cá. Então, beleza, a gente vai utilizar o offset. Então, se tiver vazio, vai registrar naquela linha. Se não tiver, então else, o que ele vai fazer é range B3 ponto end, aparece aqui, mas é xl down ponto offset. Por que range xl down eu vou colocar um offset? Porque ele vai parar no nosso B4, né? Ponto offset de uma linha e 0 colunas. E aí, ponto velho. E aí eu vou copiar essa parte inteira aqui. Tá, vamos ver se isso daqui está funcionando então. Então tem uma data escrita ali, eu vou em despesas, eu vou em hoje, eu vou registrar. Então, esqueci de colocar o end if. Vamos definir. Despesas hoje, registrar. Apareceu certo. Mudar a data, registrar. Então, ele está funcionando do jeito que a gente quer aqui. Só com esse probleminha das datas, né? Que está mudando aqui. A gente vai corrigir isso já já. Mas, deixa eu ver o que teria que fazer para corrigir isso. Mas espero que vocês tenham entendido essa parte do end xl down, que ele vai jogar para baixo, né? Deixa eu só pensar no que a gente vai ter que fazer para corrigir essa parte aí do now. Beleza, vamos fazer aquela alteração lá, ver se modifica alguma coisa, né? Então, aqui eu vou mudar de 2 para 1. Aqui também. Vamos ver se dá certo utilizando o now, se ele vai trocar. 2 do 11. Deu certinho. Ele reconheceu como a data certa. Aqui, para vocês verem, ele nem está reconhecendo como data, porque ele está alinhado à esquerda. Então, o que a gente teria que fazer é a troca realmente, e aí daria certo para tudo, né? Então, registrar, e apareceria dia 4/3/2020. Então, toda vez que vocês forem fazer, tem que fazer aquela mudança realmente, tá? Beleza, só que agora a gente quer registrar o nosso valor na célula C4 e a descrição na D4. Então, ok. Toda vez que eu clicar em registrar. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que para as outras células, né? Então, vou copiar isso daqui. Que vai virar C4. Que vai virar D4. Aqui eu tenho que pegar os valores certos, é do textbox 1, textbox 2.
E aí, se não, vai ter que ser parecido com isso daqui também. Aqui eu mudo para C3 e aqui para B3. Xbox 2.velho. Tá. Vamos ver se está funcionando isso daqui. Vou apagar isso tudo. Vamos registrar despesas, data de hoje, valor R$10, descrição qualquer coisa e registrar. Então, vou colocar registrar de novo, então dá pra gente ver que ele está funcionando do jeito que era para ser. Beleza? Então, vamos ver só a questão daqui das despesas pagas em dia. Então, beleza. Foi pago em dia, se sim, Option Button 1, Option Button 2. Então, a gente pode pegar só de um deles, né? Então, vamos colocar um if aqui dentro. Então, if Option Button Option tem dois. Oxi, tô vendo em inglês, hein? Option Button mesmo. Então, ponto velho. Como a gente sabe que retorna true ou false, né? True. Then, eu termino com if. Daí eu de novo. E aí o meu range. Que vai ser E4 ponto velho vai ser, por exemplo, sim. Só que para demonstrar um pouquinho mais, além disso, eu poderia ter colocado sim, assim. Só que eu vou utilizar option ponto caption. O que é o option button ponto caption? É o que a gente escreveu ali, né? Então, o option button 1, o caption dele é sim, tá? Então, vamos voltar para lá. E eu vou colocar outro if aqui. Eu não vou colocar o else porque se eu não tiver nenhum dos dois marcados, ele vai colocar para não também, né? Então, vou colocar aqui 2.value igual a true, then option button 2.caption. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Vou apagar isso. Despesas hoje, valor R$10, descrição qualquer e sim. Então, apareceu tudo certinho. Se eu mudar para não, eu não coloquei na linha de baixo, no outro. Então, eu vou ter que copiar e colar essa parte, cadê? Esse if, esses dois ifs aqui. E eu vou ter que colar aqui agora. Só que daí utilizando esse ponto end xl down e offset de 1. Então, vou copiar aqui. Vamos ver se agora está funcionando. Então, aqui a gente vê se está vazio. Se não tiver vazio, a gente faz toda essa questão do offset. Então, vou apagar. Por que deu problema? Calma aí, deixa eu ver da onde que está vindo esse problema aqui. Tá. Eu já sei de onde está vindo esse problema.
como a gente estava utilizando a linha 4, é aquele negócio, se a gente apertasse o Ctrl para baixo, ia lá para linha infinita. Então a gente tinha que ter utilizado aqui a linha 3, né? Que é o cabeçalho. Então, deixa eu dar um definido aqui, que é o cabeçalho. A gente tem que usar a linha 3 para ele conseguir ver a de baixo. Então agora se... Deixa eu ver se está tudo certinho. Certo? Despesas hoje, valor 56, descrição. E aí registrar, a gente vê que está certinho. Mas uma coisa que não está acontecendo quando a gente registra é fechar esse formulário, né? Muitas vezes a gente quer que ele seja fechado. Então, no final desse meu código aqui, eu vou colocar userform1.hide. Então, toda vez que eu fizer isso com ele, agora ele vai esconder. Agora, uma coisa que é importante também, que é meio que aquela questão de um formulário à prova de erros. Então, por exemplo, se eu não preencho algum dos campos, ele não vai registrar. Então, eu quero que ele me dê uma mensagem de erro. Então, vou colocar aqui um if. E aí eu vou ter que colocar todos as minhas questões de comando. Então, seria esses três como box aqui, como box 1, 2 e 3, teste box 1 e 2, e aqui eu vou ter que ver se algum dos dois não está selecionado. Então, vou voltar para o nosso código, começar com o combo box. Então, if igual a vazio, ou seja, eu não fiz nada. Então, tem que ser or ou tem que ser end? Tem que ser e. Ou é or. Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E agora eu vou pensar rapidinho a questão dos option buttons. Já volto. Tá. A questão dos options buttons, a gente vai ter que criar outro if aqui para ele. Vamos terminar esse end if aqui. Ainda não. Eu vou ter que criar outro if, por quê? Porque eu não posso colocar ou algum dos dois. Porque se algum dos dois deles estiver como falso, ele já vai dar erro, entendeu? Porque só vai ter um selecionado. Então, if um button igual a vazio. Não, na verdade não é vazio, é falso. E o option button 2 igual a false. E aqui eu vou querer colocar um message box. E aqui eu vou colocar um else. Então, se isso daqui não for atendido, eu vou realizar o de baixo. Então, vou dar um tab aqui para fazer a indentação correta. E else isso daqui. Só que esse else ele já vai entrar nesse outro if aqui, né? Então, se algum desses outros estiverem vazios, eu vou querer colocar o mesmo message box. E else.
espero que vocês entendam. Então, se algum desses dois tiverem, dos options buttons, não tiver clicado, ele vai aparecer essa mensagem. Se algum desses dois tiver clicado, ele vai para o resto, né? E aí ele vai entrar nesse outro if aqui. Então, se algum daqueles outros campos não tiverem completos, eu vou aparecer essa mensagem complete todos os campos. Se eles estiverem completos, ele vai passar para esse resto aqui. Então, tudo aqui está funcionando do jeito que deveria. E aqui eu vou terminar com os meus end ifs. Então, eu tenho que terminar um end if aqui. Então, end if. E eu quero terminar aquele outro end if antes, né? Indentação certa, end if. Então, esse meu if ele está terminando lá e aquele meu if está terminando aqui. E beleza. Só que esse user form hide aqui, eu tenho que passar ele aqui para dentro. Por quê? Vocês vão ver agora. Vou colocar aqui despesas. Então, eu adicionei valor, adicionei campo, coloquei aqui, só que eu não coloquei a descrição. O que vai acontecer? Ele vai me dar aquela mensagem de erro e ele vai esconder o meu user form. Deu algum erro aqui, vou dar um pause para ver o que é. Então, meu erro aqui é que eu escrevi errado. Então, combo box, e aí reconheceu. Vamos voltar para lá. Então, hoje, valor 40,54, descrição, foi pago em dia. Se eu clicar em registrar, registra certinho. Agora, se eu esquecer algum desses campos e clicar em registrar, ele vai aparecer completo todos os campos e ele vai esconder o meu formulário. Por quê? Esse user form hide, ele tem que estar dentro dessa parte aqui. Então, eu tenho que colocar ele logo depois de todos os registros. Vou colocar aqui o user form hide dentro desse else e eu tenho que colocar dentro desse if de registro também. Eu vou apagar essa parte aqui. E agora ele vai funcionar do jeito que a gente quer. Então, despesas. Então, vou dar um registrar e vai aparecer um erro. E ele não vai fechar o meu formulário. E aí, se eu clicar certo, aí sim ele vai fechar o meu formulário, tá? Então, beleza. Eu acho que no mais é isso. Deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa. Bem, dei um pause aqui para ver se tinha que fazer mais alguma coisa, mas no mais era isso para o nosso formulário. E agora a gente vai fazer aquela questão de colocar esse em cima desse, só que tomando cuidado para não colocar dentro. Eu vou fechar isso daqui. Ah, não, tem mais coisa para mostrar ainda. Tá, só para ver se está funcionando do jeito que era para ser. Então, aqui pequenininho, despesas aparece só a parte de despesas, receitas aparece a parte de receitas. Agora, uma coisa que acontece, que a gente viu aqui, vamos adicionar minha descrição, foi pago em dia sim, registrar. Se eu abrir de novo o meu formulário, ele vai estar com os meus valores. Eu não quero que ele esteja com os meus valores aqui. Quero que toda vez que eu fechar o meu formulário, esses meus valores sejam zerados. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui para o nosso código e tem que ser dentro da parte de registrar logo antes dos nossos userform.hide. Então, como é que eu faço esta parte aqui? Beleza. Escrevo userform1.controls.value. Deixa eu aparecer ponto value aqui ou não. Igual a vazio. Tá. Isso daqui vai dar um erro pra gente e a gente vai ver agora. Só dar um pause aqui. E aqui a gente vai colocar esse userform controls aqui logo antes desse userform hide aqui também. E ele vai dar um erro pra gente.
E aí eu vou falar para vocês o porquê. Aqui, por exemplo, eu coloquei um em cima do outro. Tirar de novo. Esse daqui, vocês lembram que ele não tem o valor de vazio, ele tem o valor de true or false, né? Então a gente vai ter que ver por causa disso daqui. Isso daqui também. Então, em registrar, na verdade, eu estava falando groselha, mas não é assim que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer como se fosse aquela célula variando dentro de um range, que a gente utilizava o for each, né? Porque ele vai entender o user form controls como um range. Então, for each objeto. E aí eu vou copiar essa parte aqui. User forms control. Aí eu vou colocar objeto ponto value igual a vazio. E a gente termina o for each com next, né? E por que vai dar erro? Porque, por exemplo, os nossos labels, eles não vão reconhecer como vazio. O nosso label ele não tem um valor, ele só tem um caption. Então a gente vai ter que colocar aqui aquela questão que eu comentei com vocês de como é que a gente trata os erros, né? Então, on error, vamos mostrar primeiramente que vai dar pau. Copiar e colar essa parte, na verdade, nos dois, né? Então, for each. Vamos tirar isso daqui e colocar o for each aqui embaixo também. E ele vai dar um erro por essa questão que eu falei aí para vocês. Então, erro 54, descrição, sim, registrar. Deu erro. Por quê? Porque a nossa... Por exemplo, os nossos... Nem todos os nossos controles, eles têm um valor vazio, que nem eu falei dos labels, né? Então, a gente vai ter que colocar um error resume next. E mesma coisa aqui. E agora vamos ver se ele vai funcionar. Voltando lá. Despesas hoje. Registrar, descrição, pago em dia, sim. E aí na hora que a gente abrir o nosso formulário de novo, vai estar tudo apagado. Só que uma questão aqui. Vamos ver, na verdade, nem sei se isso dá erro ou não. Deu erro. Por quê? Isso daqui, ele tem um valor de true or false. E como a gente tinha colocado no nosso código lá, agora ele está recebendo um valor de vazio, tanto que ele ficou cinza aqui, né? Então, primeiro a gente vai ter que fazer a mesma coisa, só que colocando para false. E depois a gente coloca como vazio. Na verdade, não. Vamos tratar esses dois erros aqui. Então, começando desse primeiro aqui. E eu quero colocar o meu option button ponto value, os dois para false. Então, só copiar e colar isso daqui. Na verdade, eu tenho que colocar depois disso, né? Então, porque ele vai jogar o valor para vazio e aí depois ele vai jogar o valor para false para os dois. Então, option button 1, option button 2 para false. Vamos copiar essa parte e colocar aqui embaixo também. E agora sim o nosso user form ele vai funcionar da maneira que a gente estava querendo. Vamos só apagar isso daqui. Hoje, valor, descrição, pago em dia, sim. E aí se eu abrir de novo, agora sim os dois estão com um valor de false. Tá? Então esse é o jeito que a gente vai fazer o nosso user form funcionar da maneira correta, limpando os campos que a gente não quer mais.
e o funcionamento completo dele, usando essa parte do Ctrl para baixo, que é o End XL Down, né? Que é muito importante quando a gente vai preencher uma planilha automaticamente. E agora, só para terminar, eu vou mostrar para vocês. Essa foi a parte de User Form, de uma maneira bastante completa. Essas outras coisas aqui vocês não vão usar quase. E se usar, pô, dá uma pesquisada, aprende como é que usa. Não dá para passar tudo aqui para vocês, assim. Excel você tem que quebrar a cabeça mesmo. Só de ver essa planilha que eu fiz hoje aqui com vocês, eu fui fazendo na hora, sem ver nada antes. E deu 1002 problemas, já estamos aí com quase 1 hora. Então, agora vamos mostrar essa questão das pastas de trabalho aqui. Então, como é que a gente pode colocar? Essa parte aqui ela é feita para códigos mais simples, tá? Então, eu abri aqui a minha pasta de trabalho e aqui eu vou mexer com essas duas partes de cima aqui. Então, aqui só vai aparecer o workbook, então eu vou colocar open. Só que daqui, toda vez que eu abrir essa minha pasta de trabalho, ele vai me executar, por exemplo, um message box dizendo bem-vindo. E toda vez que eu fechar, então eu vou vir aqui, tem várias coisas que dá para fazer, né? Então toda vez que eu, cadê o close? Before close. Então antes de fechar, ele vai me mostrar um message box também, falando até logo. E aqui, então, isso daqui é o que vai executar antes de fechar e antes de abrir, depois de abrir, né? E para minha planilha 1, então toda vez que eu pegar, eu vou colocar worksheet e aqui eu vou querer colocar um activate. Então toda vez que eu abrir essa planilha, eu quero que apareça um message box colocando, sei lá, um worksheets ponto. Vou colocar um active. Não é esse. Não sei se é name, deixa eu só dar um pause aqui para descobrir qual que é o código. Tá, então não é assim que escreve, né? Então eu colocaria active sheet ponto name. E aí toda vez que eu ativar essa worksheet, um worksheet activate, ele vai aparecer o meu nome quando eu entrar nessa planilha 1. Então vamos entrar aqui, vou criar uma outra planilha. E aqui ele apareceu planilha 1. Então, que nem eu falei, Excel VBA. Teste, ver se dá certo, se não der, pesquisa. Daqui só para colocar aqui para vocês como é que eu pesquisei isso. Então tá aqui, ó, tudo que você procurar você vai achar facilmente. Então, eu coloquei, eu escrevi errado, worksheet name VBA, daí eu já achei aqui. E ele já vai te mostrar o que você quer fazer, com uma simples pergunta. Então, messagebox activesheet.name. Foi isso que eu utilizei lá. E é esse tipo de programação que a gente vai fazer em pastas e planilhas. Então, coloquei a mesma coisa aqui para planilha 2. Então, se eu mudar para planilha 2, planilha 2, planilha 1, planilha 1. Beleza? Eu não fiz o código de programação aqui para receitas, mas seria basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V,
só que a gente teria que fazer para esse botão aqui. Então, a gente daria um duplo clique aqui. Então, tudo que a gente fez antes foi para o command button 3, ponto clique. Então, a gente daria um Ctrl C, Ctrl V em tudo isso daqui, só que mudando os nomes dos text box, por exemplo, e dos combo box, para fazer para registrar nessas outras linhas aqui, mudando os nomes das linhas também. Então, galera, eu sei que essa aula foi bastante extensa e eu cometi bastante erro aí, mas é isso que é o VBA. Você vai errar, você vai pesquisar, você vai aprender como é que faz, quebra a cabeça. Esse é o único jeito de aprender. Eu não sei tudo sobre VBA também. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que procurar nas referências, eu tenho que descobrir como é que faz alguma coisa. Mas eu tentei passar para vocês aqui o que eu aprendi nas últimas aulas. Espero que tenha sido vantajoso essas aulas para vocês. E desculpe por qualquer erro, não sou perfeito. E eu agradeço muito vocês por terem visto essas videoaulas e espero que ajude bastante vocês daqui para frente. E qualquer coisa também, só entrar em contato comigo, estou sempre disponível. E é isso, um beijo, um abraço, tchau, tchau.